Olá, galerinha, boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, com saúde e preparados para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai resolver equações de segundo grau pela fórmula resolutiva de Bhaskara. Então, a fórmula mais importante para resolver uma equação de segundo grau. Por quê? Porque ela resolve qualquer equação do segundo grau, seja incompleta ou completa. Então, nas últimas aulas, a gente já começou a resolver equações de segundo grau. Primeiro, resolvemos equações incompletas, tá? Pelo processo de colocar fator comum em evidência. Na última aula, a gente já resolveu equações de segundo grau completa, pelo processo de completar quadrados, e hoje iremos resolver equações do segundo grau pela fórmula resolutiva de Bhaskara, que diz a fórmula aqui, ó. Então, como sempre falo, fórmula a gente decora, conteúdo a gente aprende. Então, vocês vão ter que decodificar essa fórmulazinha. Então, diz assim, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes o a. Então, essa é a fórmula de Bhaskara, que foi uma homenagem ao grande matemático do século XII, Cabra Bom. Então, nessa fórmula completa, eu tenho uma fórmula simplificada, que é com o discriminante delta. Então, diz que ó, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E para mim encontrar as raízes dessa equação, basta eu colocar x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o a. Então, eu vou trabalhar muito com essa fórmula aqui, tá? Simplificada, porque para mim continuar ou não dar sequência à minha equação, isso vai ser de acordo com as minhas raízes. Então, pela fórmula simplificada de Bhaskara, eu vou encontrar as raízes facilmente. Como assim, Aguinaldo? Eu vou descobrir quando delta for maior que zero, que essa equação tem duas raízes reais e diferentes. Então, se eu fizer pela fórmula simplificada, logo eu vou encontrar essa resposta, se delta é maior, se delta é igual ou se delta é menor que zero. Então, toda vida que eu tiver o delta maior que zero, ou seja, 2, 3, 4, 5, 6, então maior que zero, então essa equação tem duas raízes reais e diferentes. E quando o delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. E quando o delta for menor que zero, a equação não tem raiz real, ou seja, é vazio o conjunto, tá? Porque não existe raiz de número negativo. Então, o primeiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês, uma equação do segundo grau completa. Olha só que massa. X elevado ao quadrado mais 2x menos 8 é igual a zero. Primeira coisa que a gente vai encontrar numa equação do segundo grau. Vamos identificar aqui os coeficientes. A, B e C. A, B e C. Então, o coeficiente A é 1, o número que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é o 2. E o coeficiente C é menos 8. Tá? Aqui eu tenho os coeficientes. Agora eu vou colocar na fórmula de Bhaskara, tá? Vou utilizar aqui a fórmula simplificada, vou colocar aqui do lado para que vocês... Eu vou resolvendo e vocês vão acompanhando. Deixa eu colocar aqui do lado. A fórmula simplificada. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Depois vou encontrar as raízes, ó. Menos B mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes o A. Pronto. Dividido por 2 vezes o A. Essa é a fórmula simplificada de Bhaskara que a gente vai usar. Então vamos lá. Encontrei os coeficientes, agora eu vou colocar na fórmula. Então diz assim, ó, delta é igual a B ao quadrado, quem é o B? 2 ao quadrado. Gente, sempre coloca dentro do parênteses o primeiro termo, tá? Porque esse valor sempre vai ser positivo, tá? Então, menos... Esse menos 4? Menos 4 é da fórmula. Vezes o A, quem é o A? O 1. Vezes o C, que é menos 8. E por que colocou dentro do parênteses, professor? Porque não pode ficar dois sinais de operações juntos, tá? Então aqui eu já vou resolvendo. Delta é igual, primeiro resolve a potenciação. 2 elevado a 2 a 4. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. Então aqui eu faço o joguinho sinal. Menos com menos, mais delta é igual a 32 mais 4, delta é igual a 36. Então, gente, uma coisa a gente já percebeu.
Delta é maior que zero. Então, se delta é maior que zero, nós temos duas raízes reais diferentes. Então, agora vamos encontrar as raízes. Olha só, vou utilizar agora a fórmula da raiz, tá? Utilizei primeiro o delta para me descobrir se é maior, se é igual, se é menor. E agora eu vou utilizar a fórmula das raízes. Então aqui, a raiz diz o seguinte. X é igual a menos b. O b é quem? Menos 2. Mais ou menos. Raiz de delta. Quem é o delta? 36. Dividido por 2 vezes o a. Quem é o a? 1. Então aqui é só resolver. X é igual a menos 2. Mais ou menos. Raiz de 36. Raiz de 36 é 6. Dividido por 2 vezes o 1, que é 2. Gente, feito isso, agora eu vou encontrar as raízes. Então eu vou chamar esse carinha aqui, ó, de x1. Então eu vou pegar o x1, menos 2. Gente, aqui, ó, eu tenho dois sinais, um positivo e um negativo. Primeiro eu vou fazer pelo positivo, em seguida eu faço pelo negativo. Então, primeiro, mais raiz de 36, que eu já descobri que é 6, dividido por 2. Então, aqui é só fazer o cálculo. Mais com menos, menos. 6 menos 2 dá 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, x1 é igual a 2. E agora o x2? x2 é igual a menos 2. Vou repetir, ó, menos 2. E vou modificar o sinal do meio. Já que o primeiro eu utilizei positivo, agora eu vou utilizar o negativo. Menos 6 dividido por 2. Tá? Repare que eu só mudei uma coisa, só mudei o sinal do meio, tá? Ele positivo e ele negativo. Então, feito isso, menos com menos dá mais e repete o mesmo sinal. 6 mais 2 dá 8. 8 dividido por 2 dá menos 4. Solução. Posso ser o negativo primeiro? Menos 4 e 2. Morreu Maria Preá. Então, essa é a primeira forma de resolver uma equação do segundo grau pela forma resolutiva de Bhaskara. Vamos continuar? Vamos lá, galera, para o exemplo 2, olha só. Primeira coisa que a gente vai verificar é os coeficientes da minha equação. Então, aqui, ó, o A é igual, o B e o C. Então, o A, x elevado ao quadrado, então, coeficiente A é 1, ou seja, não tenho nenhum número que acompanha x ao quadrado. Então, quando eu não tenho um valor, então é o número 1. B, coeficiente que acompanha x, menos 14. E C é o coeficiente sozinho, ou seja, o termo independente. Então, é o 49. Então, aqui eu tenho o coeficiente A, B e C. A, B e C. Então, o que a gente faz agora? Coloca na fórmula de Bhaskara. Então, vou colocar aqui novamente para vocês ir acompanhando. B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C. E a fórmula para encontrar as raízes, menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Então, eu vou colocar para que vocês fiquem acompanhando. Então, aqui, primeiro, vamos colocar, coloco o discriminante delta, B é igual. Deixa eu focar um pouquinho. Então, vamos lá. B ao quadrado, menos 14 ao quadrado, menos 4, que multiplica o A, quem é o A? O 1, vezes o C, que é 49. Delta é igual, gente, quanto é 14 elevado ao quadrado? 14 vezes 14 é igual a 196. 196 positivo ou negativo? Positivo. Todo número elevado ao expoente par é positivo. Menos 4 vezes 1, 4. E quanto que é 4 vezes 49, gente? Faça o cálculo aí. 4 vezes 49 é igual a 196. 196 menos 196 é igual a 0. Então, se você verificar, rodar um pouquinho o vídeo, você vai perceber que quando delta é igual a 0, aqui eu tenho duas raízes reais e iguais. Show de bola? Então, vamos lá. Agora eu vou utilizar o complemento da fórmula que é para encontrar as raízes. Então, x é igual a menos b, ó. Menos da fórmula e menos do coeficiente. Então, vai ficar menos 14, mais ou menos, raiz de delta, que é
0 dividido por 2 vezes o A, 2 vezes 1. 2 vezes 1. Então aqui, ó, menos com menos dá mais, vai ficar 14, mais ou menos. Raiz quadrada de 0 é 0, dividido por 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou ter o x1 e o x2. Então vamos lá, o x1. 14, tá? Ó, mais ou menos, então vou utilizar o primeiro sinal de mais, dividido por 2. Então 14 mais 0 dá 14. 14 dividido por 2 é 7. Então, já estou provando. As raízes têm que ser iguais. Então, vamos verificar se a segunda raiz também é igual a 7. x2, 14. Utilizei o sinal positivo, agora eu vou utilizar o sinal negativo. Menos 0, dividido por 2. 14 menos 0 dá 14. Dividido por 2 é igual a 7. Solução, vou colocar aqui do lado, é 7. Então, aqui está comprovado que quando delta for igual a 0, realmente nós temos só um valor para a raiz, ou seja, as raízes são iguais, tanto no x1 como no x2, tá bom? Gente, se não estiver compreendendo, volta o vídeo novamente, tá bom? Então vamos lá, o terceiro exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Terceiro exemplo, vou colocar aqui de novo a fórmula de Bhaskara, para a gente ir praticando, a gente ir lembrando sempre. B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes C, e a fórmula para encontrar as raízes, menos B, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o A. Então, vamos lá. Exemplo 3. X ao quadrado. Então, vamos lá, os coeficientes. A, B e C. A, B e C. Então, vamos lá, deixa eu subir um pouquinho. Show de bola. Então, aqui, ó, coeficiente A é 1. Coeficiente B, menos 5, e o coeficiente C é igual a 8. Então, vamos colocar na forma. Discriminante delta, B ao quadrado, menos 5 elevado ao quadrado, menos 4, que multiplicou o A, que é 1, vezes 8, que é o C. Delta é igual a B ao quadrado, 5 vezes 5 dá 25, positivo por quê? Porque todo número elevado ao expoente par é positivo. Menos 4 vezes 1 dá 4. 4 vezes 8. Olha aí na tabuada do 8. 4 vezes 8 dá 32. Delta é igual a 32 menos 25. 32 menos 25 dá menos 7. Então diz o seguinte, quando o delta é menor do que 0. Então, ela não tem raiz real. Então aqui, ó, não tem raiz real. Ou simplesmente coloca aí, ó, vazio. Tá bom? Gente, por hoje é só. Qualquer dúvida, volta o vídeo quantas vezes for necessário. Ou então deixa a mensagem do meu PV. Tá bom? Um abraço. Boa aula. Fica com Deus.